E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos cursos aqui da 2B, o de inglês básico. A gente está construindo os fundamentos do inglês para você conseguir falar com fluidez e perfeição. A Colmeia do Conhecimento está aqui para te ajudar justamente nisso, tá legal? Hoje a gente vai concluir os 30 verbos, né, o top 30 dos verbos mais comuns em inglês, para você aí já dar uma expandida no seu vocabulário bem legal e conseguir construir muitas e muitas e inúmeras frases só com o que a gente viu aqui até agora. Você acredita nisso? A gente já consegue fazer muitas perguntas e a gente já consegue aí escrever muitas frases aí, principalmente na afirmativa, né? Que é o que a gente estudou até agora, com esse tanto de verbo aí que a gente já estudou. E hoje a gente vai ver aí o do 21 até o 30, né? Para concluir essa lista para você, tá legal? Não deixe de praticar, praticar e praticar, substituindo aí nessas frases, colocando outras palavras para você poder aí conseguir assimilar bastante esse conteúdo e ficar um expert nesse momento aí com tudo que a gente está passando. Não adianta você só assistir as videoaulas se você não colocar em prática. Eu tenho que te dizer que o aprendizado de uma pessoa quando está assistindo, ele é de 10 a 20% somente de todo o conteúdo que a gente passa. Então, se você exercita, você vai para uns 70% pelo menos de assimilação aí. E se você ensina, vai para 90%. Então, quando você está escrevendo, quando você está falando, é como se você estivesse ensinando alguém aquele conteúdo. Então, você vai aí de 10 a 20% só assistindo para 90% de aproveitamento, o que é muito bom, não é verdade? Só para eu fazer um testezinho rápido para você. Você lembra do que eu falei aqui nesses 5 minutinhos de aula até agora? O que você lembra? Vamos lá. Fala para mim tudo o que você lembra e dá um pause e tenta lembrar de tudo. Viu? Agora que você deu o play de novo, viu como que é difícil lembrar das coisas quando a gente não está com essa escuta ativa? Então a gente precisa efetivamente prestar atenção e colocar na prática, tá legal? Então não deixa de fazer isso não, que vai ser ótimo aí para você. Eu garanto para você que você vai aprender muito mais. Então vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade aí aos verbos. O primeiro deles é o touch. Lembra do som P e T? Em inglês, eu tenho que fazer esse soprar aí, né? Essa saidinha de ar, claro, sem perder a respiração, sem forçar muito, vai acabar ficando natural, mas para que você sempre saiba que vai ter esse touch, essa sopradinha aí no começo, tá legal? O touch é o verbo tocar. Touch my hands, né? Toque as minhas mãos, touch my hands. Esse a gente já viu, né? Nossa, então era o feel, me perdoa. Mas não tem problema, é bom que eu enfatizei essa questão do T e do P, ok? Então o verbo é o feel, que é o verbo sentir. I can feel your pain, eu consigo sentir a sua dor aí de não saber o inglês, de não conseguir se comunicar totalmente ainda. I can feel your pain, eu posso sentir a sua dor, por isso que eu consigo te ajudar tão bem. Consigo saber o que você passou, porque eu já passei por isso também. O verbo eat, que é o verbo comer, né? Já chegamos na parte boa aí, comer e beber. Eat, que é o verbo comer. Why don't you eat something before you go? Olha que frase longa. Why don't you eat something before you go? O why você já aprendeu que é porquê. O don't dá para ver que é uma negação, que tem um N aí, né? O N com apóstrofe T. O you, que é você. O eat, que você acabou de aprender. Então, why don't you eat? Por que você não come? Por que você não come? Isso você já conseguiria traduzir. Something before you go. Something é alguma coisa. Before you go é antes de você ir. Before é antes. Why don't you eat something before you go? Por que você não come alguma coisa antes de você ir? Ok? I'd like bread. Eu gostaria de pão. I'd like, sei lá, cake. Gostaria de bolo. O verbo to drink. Drink é o verbo beber. It's not allowed to drink beer here. Não é permitido beber cerveja aqui. It's not allowed. Não é permitido to drink beer here. To drink beer here. Ok? It's not allowed to drink alcohol here. It's not allowed to drink wine here. Não é permitido beber
álcool, né? Bebidas alcoólicas aqui, ou vinho aqui. Esses foram exemplos que eu dei. O próximo é o verbo to try. Try. Verbo to try é o verbo tentar. Try the soup, it's delicious. Experimenta, tenta que essa sopa tá deliciosa. Esse try também no sentido de experimentar, né? E não só de tentar. Try the soup, it's delicious. A próxima, o verbo to sleep. Olha que delícia, o verbo dormir, to sleep. Você faz isso todos os dias. I couldn't sleep well last night. Eu não consegui dormir bem a noite passada. I couldn't sleep well last night. Last night. Eu não falo last night. Eu falo last night. Eu já emendo praticamente, ok? O verbo to wake up é um phrasal verb. Lembra que eu falei no get e no take? Quando eu tenho alguma palavrinha junto com esse verbo? O verbo aqui, wake up, é o verbo acordar. Wake up. O verbo get lá em cima, quando eu falo get up, por exemplo, get up, é o verbo se levantar, get up. E o wake up é o acordar, né? No sentido de despertar. I'll wake up around 5 a.m. tomorrow. Eu vou acordar por volta das 5 da manhã, amanhã, tomorrow. Walk, que é o verbo caminhar. We should walk regularly. We should walk regularly. Nós deveríamos caminhar regularmente, frequentemente, né, com alguma regularidade. Você deveria, you should. Então, quando você está falando de deveria no sentido de dar conselho, você usa esse should aí. A gente ainda vai estudar isso lá na frente, mas você já consegue construir muitas frases aqui com isso. You should walk, ok? You should sleep well at night. Você deveria dormir bem à noite, por exemplo, ok? O próximo verbo é o run, que é o verbo correr. Run. She always runs towards downtown. Ela sempre corre em direção ao centro da cidade. She always runs. Por que eu coloquei o S aí na frente desse run? Porque eu estou usando o she. Nas próximas aulas, eu acredito até que seja na próxima aula que você vai assistir, você vai ver a questão do presente, que tem uma diferenciaçãozinha ali. É muito mais fácil que o português. Quando eu estiver falando de terceiros, né, no singular, que é uma pessoa só, quando eu estiver fazendo fofoca de uma pessoa, então dele, dela, ou quando eu estou falando de um prédio, de um animal, eu vou colocar esse S aí no final. Mas isso é um assunto para depois. Work, que é o verbo trabalhar. Where does she work? Where does she work? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? E o último verbo, que é o verbo study, que é o verbo estudar. Você conhece muito bem, porque você é um student, você é um estudante, do verbo to study. They used to study at college together. Eles costumavam estudar no colégio juntos. No colégio, na faculdade, né? At college. Na universidade. They used to study at college together. Então eles costumavam estudar na universidade juntos. Tá legal? Então com isso a gente conclui aí os 30 verbos. Vou fazer uma leitura rápida aqui de todos eles para você poder ter aí um vocabulário para você consultar quando você não se lembrar de uma forma rápida. Mas lembra de fazer aquele exercício que eu falei. Escreve aí substituindo essas palavras, essas estruturas por outras palavras para você poder assimilar bastante. E depois vai repetindo, vai falando. Tenta conversar com alguém utilizando essas expressões para você poder assimilar tudo. Tá legal? Então vamos lá, agora eu vou ler para vocês todos eles, o verbo e o significado para você poder assimilar bem. Então vamos lá. Be, ser, estar. Have, o verbo ter ou escolher. Do, o verbo fazer, no sentido de executar. Say, no sentido de dizer. Go, que pode ser o verbo ir, avançar, tornar-se, funcionar. Get, que pode ser o verbo ficar, conseguir, chegar, entender. Make, que é o verbo fazer, no sentido de construir, criar. Know, saber ou conhecer. Think, achar, né, no sentido de ter uma opinião ou pensar. Take,
pegar, levar, aceitar. Tell, contar, conversar, dizer. Talk, falar, contar. Speak, falar, dizer, principalmente com línguas, tá? Speak Spanish, speak Portuguese. Listen é o verbo ouvir. I listen to music. I listen to music. Hear, escutar. See, ver. Look, olhar. Watch, watching, watch, que é o verbo assistir. Smell, que é o verbo sentir cheiro ou cheirar. Touch, que é o tocar. Feel, que é o sentir. Eat, que é o verbo comer. Drink, beber. Sleep, dormir. Wake up, que é o verbo acordar. Get up, que é se levantar. Walk, que é o sentido de caminhar. Não é walk, é walk. Run, que é o verbo correr. Work, que é o trabalhar. E o study, estudar. Ok? Não deixe de praticar como sempre, não deixe de exercitar bastante, escrever bastante, falar bastante. E eu te vejo aí no nosso próximo vídeo. Bons estudos, bom aprendizado para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Até lá, valeu!